Fala galera, eu sou o Bruno Nunes e hoje eu vou falar com vocês da diferença entre IP público e IP privado. O que são então IPs privados e IPs públicos? IPs públicos são aqueles que são utilizados entre o provedor de conexão e o seu roteador, o roteador modem da sua casa, aquele roteador que ele te forneceu. Então, cada operadora compra uma quantidade de números IPs, ranges de números IPs, para fornecerem aos seus clientes. E é estabelecido que cada conexão que você faz, você vai utilizar um número de IP público para essa conexão. No caso da nossa residência, o IP ele é dinâmico, ele não é um IP fixo, como possuem algumas empresas. Algumas empresas possuem IPs fixos que você adquire com os provedores, tem um outro custo, né? Tem uma outra finalidade também. E esses IPs serão únicos, eles não vão ser substituídos. No nosso caso, da nossa residência, a cada conexão ou a cada período de conexão, esse IP ele é substituído por outro número de IP público, tá? Então, o IP público, ele é o IP que o seu roteador vai receber do seu provedor de conexão. O seu provedor de conexão, a cada conexão ou período de conexão, ele vai te fornecer um IP para que você acesse a internet. E o IP privado? O IP privado, ele é um número que vai ficar estabelecido entre o roteador de internet da sua residência ou modem e os seus dispositivos que se conectam à internet dentro da sua residência, ou até algumas pequenas empresas que não possuem IP fixo também utilizam o IP dessa forma. Então, bom, se o IP privado é o IP que o meu dispositivo recebe do roteador, existem protocolos. Eu não vou meter aqui a linguagens técnicas, porque eu quero que isso fique explicado de uma forma bem tranquila, para que as pessoas possam entender sem complicadores técnicos ou sem ter que decorar nenhum tipo de palavra técnica para isso. Então, basicamente, para você entender e identificar um IP público, ele é o IP que o seu roteador vai fornecer para os seus dispositivos na rede interna da sua casa, ou do seu pequeno escritório, ou do seu pequeno estabelecimento, etc. E o IP público, ele é o IP que vai ser estabelecido na conexão entre o provedor de conexão, que é o provedor que te fornece a internet, das empresas disponíveis que vendem o serviço de internet hoje, e o seu roteador, o seu modem na sua residência. Bom, dito isso, é importante destacar que existe um range de IPs que já são pré-determinados como IPs privados. E existem também uns ranges de IPs que já são pré-determinados como IPs públicos, válidos, que as operadoras e os provedores de conexão podem fornecer para que você acesse a internet. Tá? Eu vou aqui, essa tabela tem disponível na internet. Então, basicamente, é o seguinte: esses são os ranges de IPs privados disponíveis em que os seus dispositivos já vêm pré-configurados com essa capacidade, com esses ranges, né? E aí eu não vou falar de classes, nós temos a classe A, B, C, D, E de endereços IPs. E eu não vou tratar aqui dessas classes. Eu vou falar apenas os ranges de IPs privados que podem ser utilizados. O mais comum que nós utilizamos entre os modems da nossa residência é a classe C, que é a classe que é o range que fica entre 192.168.0.0 até o número 192.168.255.255. Então, esse range, tudo que estiver entre esses três ranges aqui, significa que são IPs privados. Isso porque, quando você identifica um número de IP em algum local, você pegou uma conexão, buscou na internet, viu algum dispositivo, ou precisa configurar alguma questão de jogo ou de
ou de VPN, ou precisa configurar alguma coisa que esteja relacionada a seu IP, você vai conseguir identificar o que é um IP privado e o que é um IP público. Né? Então você tem aqui do range do 10.0.0.0 ao 10.255.255.255. Aí você vai ter o outro range de IP privado, 172.16.0.0 até 172.31.255.255. E o outro range, que é o terceiro range, que foi o que eu já havia falado, que é do 192.168. Né? Bom, como que eu sei qual é o IP que eu estou utilizando na minha máquina e o IP público da minha conexão com a internet? Bom, vamos lá. Para eu saber o IP da minha máquina, do meu dispositivo, a forma mais simples de se obter esse número de IP é você vir aqui em pesquisar, digitar CMD, que é o prompt de comando, abrir esse prompt de comando e escrever aqui ipconfig. Bom, ele vai retornar. Aqui eu não estou utilizando internet via cabo, estou utilizando internet via Wi-Fi. Então, o adaptador de Wi-Fi do meu notebook está utilizando os seguintes endereços de IP. Né? Ele está utilizando o endereço de IPv6, né? Que é esse hexadecimal. Eu não vou entrar em detalhe do IPv6 agora. Eu vou fazer um outro vídeo para dizer a diferença entre IPv6 e IPv4. Mas, basicamente, o IPv6 ele não precisa de NAT. Ou seja, ele se conecta diretamente da sua máquina, é um número que vai ser estabelecido diretamente do seu host, do seu dispositivo, e a internet e o seu provedor de conexão. Ele não precisa desse NAT porque a quantidade de IPs que são possíveis lá para casa do exilhão lá de IPs. A quantidade de IPs possíveis é muito alta. Então, imagina-se não necessitar desse tipo de configuração de IPs para que você se conecte à internet. É uma conexão direta, ela não necessita de um NAT para distribuir a internet entre os dispositivos internos de uma residência, por exemplo, ou de uma empresa. Né? Agora, qual é o IPv4 que eu estou utilizando na minha máquina? Né? É o 192.168.1.3. E essa é a máscara de subrede. Eu também não vou entrar em detalhes de máscara. Eu vou só tratar aqui para que vocês entendam a diferença entre o IP público e o IP privado. Então, ou seja, a minha máquina está com este número de IP estabelecido pela rede. Que é o 192.168.1.3. Se eu vier aqui nessa tabelinha, vocês vão perceber que ele está dentro desse range de IPs privados. Significa o quê? Que esse é um número que identifica o meu computador na rede, o meu dispositivo. Existe uma porta lógica associada também, mas eu acho que vai atrapalhar muito se eu me perder para vários outros temas. Então eu vou me ater apenas nesse tema de explicar o que é um IP público e um IP privado. Bom, esse IP, que é o IP que o meu computador recebeu na rede, ele é um IP privado. Ele não é um IP que vai comunicar o meu computador a outro computador fora da rede. O meu computador vai receber esse número da rede através do modem ou do roteador, e o roteador vai ficar responsável por identificar o endereço de IP público e enviar a mensagem para o outro destinatário, ou devolver a requisição que eu fiz de um site ou de uma página. Né? Quando eu acesso uma página, eu estou fazendo uma requisição para que o meu computador acesse um determinado endereço, né? Que está hospedado em algum local, em alguma empresa, e aí eu vou acessar, como se eu digitar google.com, ele vai acessar, ele vai fazer uma requisição desse endereço e vai mostrar para mim aqui no meu endereço. Então, por isso que é importante que o computador seja identificado através desse protocolo de IP na rede, para que o destinatário e quem envia e quem recebe a mensagem possa identificar qual é o computador que está fazendo a requisição e qual é o computador que está enviando a mensagem para o site, a página. Né? Quando eu falo mensagem, é qualquer requisição que um dispositivo faça na rede e qualquer resposta que você tenha da rede ou de um local que você queira acessar para devolver essa mensagem para o seu dispositivo. Bom, vamos lá. Já identifiquei que o meu computador ele possui esse endereço de IP privado.
Agora, como é que eu identifico o meu endereço de IP público, o endereço de IP que o meu roteador está utilizando para se conectar à internet? É fácil, eu venho, abro um navegador de internet, aqui no meu caso eu vou abrir o Edge, e digito aqui meuip.com. Esse site ele vai me fornecer o meu número de IP público. E eu também tenho aqui uma tabelinha para poder identificar, saber identificar esse IP público que eu recebo para conferir. Pô, é um IP público realmente? Eu posso vir aqui, existe uma tabela de IPs públicos também. Então eu venho aqui nessa tabela, o meu número de IP de conexão com a internet está, vou frisar bem, está, esse IP é entre o provedor de conexão e o modem da minha residência. É o IP público que eu estou utilizando na internet nesse momento, né? 189.49.75.177. Então eu posso vir nessa tabelinha aqui, ó, 189.49. Vou achar primeiro 189, né? 172 a 191. Então o meu IP público, ele está dentro desse range. Tá vendo? 189. Ele está entre 172 e 191. E o 49 está entre o 32 e o 0, mais o 0 do 191, né? 191.0. Então 32 é porque se você tem que pegar o número completo, né, para você identificar. Então você vai pegar aqui, ó, do 172 ao 32, 1910. Então ele está depois do 32, esse 49. Então ele é realmente um IP público, tá? E esse é meu IP privado, esse é o meu IP público de conexão com a internet. Bom, galera. Bom, só para finalizar, novamente eu vou dizer, o IP público é o IP que fica estabelecido na rede entre o provedor de conexão e o meu roteador, o meu modem, da minha residência, pequena empresa, etc. E o IP privado é o IP que vai ficar estabelecido na rede entre o modem que eu possuo na minha residência ou empresa e os meus dispositivos que eu me conecto à rede dentro da minha residência ou empresa, né? Quando você recebe o modem, você vai conectar o seu celular, o seu notebook nesse modem através do Wi-Fi ou nesse modem através do cabo para se conectar à internet e vai ficar estabelecido um IP privado nessa rede interna e ele vai utilizar um IP público na rede externa. Isso em se tratando de IPv4. Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a diferença da versão IPv6 e a versão IPv4. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem com o canal, curtam, compartilhem. Obrigado aí, galera.